Aula de número 92, a Carta de Judas. Nós estamos estudando na ordem cronológica. Agora chegou um tempo que nós temos muitas produções de textos bíblicos que são relativamente na mesma época. Por causa disso, eu tive que separá-los em blocos. E os blocos que nós escolhemos separar são por comunidades. Explico isso. Através da Igreja de Jerusalém, surgiram novas comunidades. Essas comunidades que emergiram da Igreja de Jerusalém são judeus cristãos que se espalharam pela Galileia, por Samaria, na Transjordânia, do outro lado do Jordão, hoje Jordânia, né? E pela Síria. E então essas igrejas que surgiram debaixo, vamos dizer assim, de uma direção ou de um... é como se eles considerassem o patrono deles, o Tiago. Tiago, que era grande líder e grande nome que tinha ali na igreja de Jerusalém. Por isso nós chamamos essas comunidades de comunidades de Tiago. Depois nós vamos ver também as comunidades de Paulo. Não só aquelas da primeira geração que você pega, Filipenses, você pega os Tessalonicenses, Corinto e tantas outras que surgiram ali com o ministério de Paulo, os Gálatas, mas tem também as comunidades da segunda geração, comunidades que Paulo não deu início a elas e que muitas de suas cartas são até mesmo posteriores ao ministério de Paulo, talvez algumas coletâneas de ensinos de Paulo ou de bilhetes de Paulo e compostos em cartas depois, elas surgem mais adiante. Você tem, por exemplo, Colossenses, que Paulo nunca esteve lá e ele envia. Ele diz que quem iniciou aquela obra foi Epáfras, não é? Então, são comunidades que surgiram depois, e nós vamos tratar daquelas comunidades um pouco já da segunda geração. Depois que Paulo morreu, como ficaram essas comunidades? Vai ser outro bloco de ensinos. Depois nós vamos pegar um outro bloco de ensinos das comunidades de João, por exemplo. E daí por diante nós vamos englobando nisso todos os textos do Novo Testamento. Vamos lá? Hoje nós vamos estudar a Carta de Judas. Judas era um nome muito comum entre os judeus, até porque deriva de Judá, não é? E Judá era um dos filhos de Jacó, ou seja, Israel, o nome de uma das tribos, talvez até uma das principais tribos, de onde nasceu Davi, de onde todos os reis do Reino do Sul eram nascidos lá, né? Davi, Salomão, os filhos de Salomão, Roboão e tudo mais, todos os filhos de Salomão, os netos e bisnetos e tataranetos, e aí você chega em Ezequias, em Josias, grandes reis surgiram no reino de Judá. O reino do norte ficou sendo chamado Israel e o reino do sul, Judá. Então este nome Judá era muito comum, daí que vem o nome Judas. Na Bíblia tem vários Judas, vários, olha só. Tem aí na sua apostila, então depois você lê em detalhes na sua apostila e se você quiser, abra os textos bíblicos, estude melhor, se te interessar. Eu dei umas dicasinhas aí de como você estudar e ver o nome das pessoas. Olha só, tem um tal de Judas o Galileu, que foi um homem que fez uma revolta na Galileia. Tinha um judeu de Damasco, lá onde Paulo, quando ele ficou cego, ele ficou aqueles dias na casa desse judeu, que depois vem o Ananias e impõe as mãos sobre Paulo para que ele fosse curado daquela cegueira e fosse cheio do Espírito Santo. Tem Judas Barsabás, que é aquele irmão que está na comunidade lá de Jerusalém. Este irmão Barsabás, então é filho, né, então já mostra aqui o nome dele. Ele estava na comunidade de Jerusalém, era um profeta também. Por muitas vezes eu confundi esse Judas Barsabás com Judas, autor do livro de Judas. Eu mesmo confundi. Mas não é pelo fato de ele ser profeta, né? Foi por isso que eu liguei o fato com o livro de Judas. Mas não é. Esse era um dos profetas que subiram junto com Silas e foram representando a igreja de Jerusalém lá em Antioquia. Judas Tadeu, que era um dos 12. Judas Iscariotes, que também era um dos 12. Alguns falam, mas a Bíblia não chama de Judas Tadeu. Pois é, tem texto da Bíblia que chama ele apenas de Judas e tem texto que aparece lá em Mateus 10, 13, por exemplo, que o chama somente de Tadeu. Aí quando você faz a lista dos 12, é esse o nome que sobra ali. Então é o Judas Tadeu. Então tem o Judas Iscariotes, que é o que traiu Jesus, e o Judas, irmão de Jesus, irmão de Tiago. É assim que ele se apresenta em Judas capítulo 1, no livro que nós vamos ler. Judas, irmão de Tiago.
Tiago mesmo não fala ele como irmão de Jesus, né? Mas você vê Paulo falando Tiago, o irmão do Senhor. Isso nós já estudamos na aula passada, quando estudamos a carta de Tiago. Então, esse é o Judas, irmão de Tiago. Por ele falar simplesmente irmão de Tiago, fica claro que é o Tiago de Jerusalém, porque o nome Tiago era tão forte que não precisava de explicações. E ele está dentro de comunidades que surgiram da liderança de Tiago. Então é interessante que essas comunidades que surgiram, alguns historiadores, por exemplo, chamam as comunidades da família de Jesus, porque os líderes delas normalmente eram da família de Jesus. Você tem como líderes dessas igrejas Tiago, irmão de Jesus, tem Simão ou Simeão, né? Pode chamar tanto de uma forma como de outra, que também era um dos irmãos de Jesus. Tem José, irmão de Jesus também, mas que nunca foi citado como liderança, e Judas aparece depois nessa carta. Uma das características dessa carta é, bom, primeiro é uma carta escrita em grego clássico, talvez coisas do amanuense que ele utilizou, quem sabe o mesmo amanuense da carta de Tiago, porque elas têm muita similaridade na forma de escrita lendo na língua grega. Aí você percebe que alguém muito culto, com termos cultos, com um grego culto, diferente, por exemplo, do livro de Apocalipse, que tem até erros gramaticais no livro de Apocalipse. Mas a carta de Tiago e a carta de Judas são clássicos nesse sentido. Agora, a data em que essa carta surgiu, eu preciso fazer aqui um update numa das figuras que eu usei bastante aqui entre os irmãos, que eu costumo chamar de mapa cronológico. Esses mapas cronológicos que eu coloquei, eu vou pedir que se coloque na tela, esse mapa cronológico, e eu queria estar mostrando aí para vocês algumas modificações que eu fiz nesse mapa. Era para eu ter colocado nessa apostila, gente, eu me esqueci. Quando estava para começar a aula é que eu me lembrei que eu não coloquei na apostila o mapa, mas eu fico devendo e vocês me lembrem, por favor, de eu colocar no mapa na próxima aula, né? Já na sua apostila. Mas se você puder, tire um print aí da sua tela, por favor, aí você fica com esse mapa gravado aí para você. Você vai notar alguns acréscimos e pequenas modificações que eu fiz nesse mapa, do idêntico a esse anterior que eu tinha usado. As modificações são correções, primeiras correções. O que eu corrigi? Eu corrigi a data da morte de Tiago. Ela estava em 67. E lendo o texto de Eusébio de Cesareia, eu vi que a morte de Tiago se dá em 62. Então eu modifiquei essa data. Essa foi uma das modificações que eu fiz. Uma outra modificação que eu fiz, lá em cima, na área dos imperadores romanos, eu tinha pulado Nerva, que foi um imperador romano, e aliás, vocês me permitam o seguinte, na minha edição eu tirei o nome César, ali de Domiciano, Nerva, Trajano e Adriano, mas eu tirei para ele não ficar muito poluído ali, tá? Mas todos eles César Domiciano, Nerva César, César Trajano e César Adriano. Mas eu havia esquecido de colocar Nerva ali, que ele ficou apenas 1 ano e meio praticamente, tá? No final de 96 ao início de 98, dá 1 ano e meio mais ou menos de governo de Nerva. E como Trajano é um nome muito mais forte, na apostila anterior eu pulei. E não tinha colocado depois de Trajano, ou seja, Adriano. Outra coisa que eu modifiquei foi a data dos livros das comunidades da terceira geração, lá embaixo. 1º e 2º Timóteo, Tito, tudo bem, eles são mais recentes mesmo, mas o texto de Judas, e principalmente 2 Pedro, que é o último texto do Novo Testamento, 2 Pedro, é que ali eu coloquei na ordem que eles aparecem na Bíblia. Mas o texto de 2 Pedro, ele beira já o ano de 130. Isso devido a citações de pais da igreja, por isso ele começa a circular na igreja nesse período, então, por isso que eu alterei o ano ali. O ano estava de 95 a 105, eu ampliei para de 95 a 130. Acréscimos que eu fiz acréscimos dessas linhas de amarelo para laranja, né? um amarelo escuro para laranja, que eu coloquei as comunidades da primeira geração, comunidades da segunda geração e comunidades da terceira geração, tá? Para alguns aí deve estar saindo meio marrom, algo assim, tá?
foi as alterações que eu fiz. Pequenas alterações também na Galiléia e Judéia lá embaixo, só para mostrar para vocês que aquele período é o período que Herodes o Grande governa, e depois o governo se dividiu entre os da Galiléia e os da Judéia. A Judéia sendo governada um período por Herodes Arquelau, os prefeitos romanos, os procuradores romanos, e em cima da Galiléia, isso continua na apostila como estava anteriormente, e todos os outros detalhes também iguais. Voltei ainda aqui na apostila, no mapa, queria que vocês vissem esse comunidades da terceira geração que aparece aqui. Note que nós estamos estudando as comunidades da segunda geração. E eu coloco o livro de Judas lá dentro da comunidade da terceira geração, explicando para vocês. A circulação do texto de Judas realmente já beira lá os anos 100 e pouco. Mas ele faz parte daqueles movimentos das comunidades da segunda geração. São elas das comunidades de Tiago, que são elas o Evangelho de Mateus, o livro de Tiago e o livro de Judas. Pronto, isso é toda a explicação que eu queria passar para vocês. Voltemos aqui. Texto bíblico, Judas capítulo 1, versículo 17 ao 18, diz assim: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos. Note que eu destaquei essa frase, palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos. Guarda isso que eu vou comentar. Pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais nos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Muito bem. Eu queria que você notasse que palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos, note essa expressão, que cita os apóstolos como sendo algo do passado. Então, é muito provável que quando Judas estava escrevendo isso, os apóstolos todos já estavam mortos. Como João foi o último que morreu perto do ano de 95, mais ou menos, né? Essa é a referência que normalmente se dão, mas ainda que ele tivesse se aproximado dos anos 100, é muito provável que para Judas todos já estavam mortos, ou que o texto de Judas realmente é após até mesmo a morte de João. Por isso que eu coloco o texto de Judas como um pouco mais tardio, já nas épocas das igrejas da terceira geração, que nós vamos comentar isso muito mais adiante, tá bom? Essa carta ela foi dirigida de novo, é o mesmo caso das anteriores que nós estudamos, como a carta de Tiago ou o Evangelho de Mateus, foi dirigida aos irmãos que compõem essas comunidades judaico-cristãs, ou seja, eram irmãos que conviviam lá na igreja de Jerusalém e que eles tinham um forte background, né? Um forte conhecimento do judaísmo. É por isso que Judas, por exemplo, ele dá só uma pincelada, por exemplo, seguiram pelo caminho de Caim. Ele não se preocupa em contar a história de Caim. O erro de Balaão, pronto, ele não se preocupa em ir lá e detalhar os erros de Balaão, porque aquilo já estava na memória do povo que estava lendo a carta. O outro detalhe também, que isso é riquíssimo no livro de Judas, é que ele faz citações de literaturas judaicas que estavam em uso corrente na sua época. Eram textos, eu sei que para nós talvez esses textos não fazem muito sentido hoje, como assim ele citando textos que não estão na Bíblia Sagrada, mas esses eram textos muito comuns naquela época, tanto na época mais antiga dos judeus, principalmente naquele período pós-retorno do cativeiro na Babilônia, né? Aqueles textos que boa parte deles foram já escritos em grego, como na época de Jesus, principalmente. Esses textos eram muito populares entre o povo, e nessa época aqui de Judas que está escrevendo, eram muito populares entre o povo. Ele cita, por exemplo, textos como a ascensão de Moisés, ele cita texto, por exemplo, como o livro de Enoque, e aí nós vamos entrar num breve menção que eu quero fazer aqui dos nossos estudos sobre o que é o cânon das Escrituras e os livros apócrifos. Cânon ou cânone, palavra que deriva do grego, canon, que se referia a uma régua, era um pedaço de madeira para medir, como uma unidade de medida. Então,
essa ideia de uma regulamentação, de onde vem também a própria palavra da régua, né, para nós, ela se torna então para nós, principalmente quando já traduzido para o latim e hoje no português, fica uma ideia de uma regra, ou de uma régula, ou de uma norma. Os textos canônicos, portanto, eles são textos pelos quais todo o restante precisa ser medido. Isso se refere, por exemplo, vamos lá, quando você tem hoje em dia uma trilogia, como O Senhor dos Anéis, como você tem, por exemplo, aquela lore, né, de Star Wars nos nossos dias. Então você fala os textos canônicos, os filmes canônicos de Star Wars. Por quê? Porque muitos livros são escritos tentando explicar algumas coisas que não são canônicos, ou seja, eles são lendas que pode ser verdade ou pode não ser, pode ser utilizado pelo que é canônico ou não, não é? Pode ter um pouco de canônico neles, uma parte não, mas não é canônico. Os textos nossos da Bíblia Sagrada são os textos que nós chamamos de canônicos. Depois a gente explica melhor quando esses textos se tornaram canônicos. Nesse período em que Judas escreve, nem mesmo o Antigo Testamento estava como nós temos nos nossos dias. Nem mesmo o Novo Testamento, que ainda não havia essa ideia de um texto canônico para nós. Isso é uma coisa que acontece anos ainda depois. O que é uma heresia? Heresia, ou haireses no grego, que significa divisão, é alguma coisa contrária ao que foi estabelecido pelo canônico. Veja bem, olha só. Heresia é uma coisa que vai contrariar o que está no cânon. Muitos livros, como por exemplo, como você vai ver aqui o livro de Enoque, ou o livro da Assunção de Moisés, o Testamento dos 12 Patriarcas, do Novo Testamento a gente tem diversos, né? Como o Evangelho de Judas, o Evangelho de Tiago, e outros evangelhos, o Evangelho de Pedro, o Apocalipse de Pedro, né? Tem vários textos, né? Atos de Pedro, tinha esquecido desse, no Novo Testamento, né? Assim, esses livros, eles não são canônicos, alguns deles são apócrifos, que eu vou explicar já já o que é, e alguns deles contêm sim heresias. Por isso que alguns pais da igreja são aqueles que a gente chama alguns apologetas, que eles escrevem textos, como um deles que eu tenho aqui, chamado Contra Heresias, tá? Então, tem vários deles aqui que são chamados Contra Heresias, tem o de Irineu, por exemplo, tem alguns livros aqui que são específicos contra algumas situações, alguns comentários, contra Celso, por exemplo, contra fulano, que trouxe algum tipo de heresia. Então, isso são as heresias. Apócrifo. Apócrifo significa oculto. Então, é uma obra que ela é destituída de autoridade, ou seja, ela é não canônica. E eu gosto dessa outra frase, que está até na tua apostila. Uma obra mantida na clandestinidade. É uma obra apócrifa, tá? Então, é interessante esses textos apócrifos, porque muitas vezes é porque você não consegue provar a autoria. Então, dessa forma, são textos chamados apócrifos. Esse texto não é usado somente para livros não bíblicos, tá? Até mesmo na literatura a gente usa esses termos chamados assim apócrifos. São livros de origem oculta ou de segredos ocultos neles ou coisa parecida. Vamos lá. Outros termos também utilizados para esses livros, que são chamados muitas vezes dentro do cristianismo de apócrifos, mas não são apócrifos, são, por exemplo, deuterocanônicos. O que são deuterocanônicos? Deutero é pós, né? Então, pós-canônicos. Uma vez que fechou o cânon, esses textos escritos depois. Bom, não foi bem assim. Por exemplo, os deuterocanônicos do Antigo Testamento eram usados pelos irmãos na igreja primitiva. Por exemplo, os textos deuterocanônicos são, do Antigo Testamento, são aqueles que contêm até hoje na chamada Bíblia Católica. A Bíblia Católica ela é uma tradução da Septuaginta. A Septuaginta nós já estudamos numa das nossas aulas aqui.
E esses textos da Septuaginta eram os textos que eram usados no tempo que o Novo Testamento foi escrito. Tiago cita os textos do Novo Testamento usando a Septuaginta. Mateus cita os textos do Novo Testamento usando a Septuaginta. Paulo usa texto do Novo Testamento citando a tradução da Septuaginta, que às vezes diverge um pouquinho da tradução que os judeus usaram. Só que os judeus, nos anos 80, decidiram excluir textos que não fossem, nós já estudamos isso aqui, textos que não foram escritos em hebraico, que foram escritos em grego, e textos que foram escritos após o período de Esdras. Então eles eliminaram esses textos. Por isso, os textos que foram escritos depois são chamados de deutero, que significa depois, canônicos, ou pós-canônicos. É por isso que os textos como Tobias, Judite, os acréscimos de Daniel e alguns outros textos são 7 deles são considerados deuterocanônicos. O texto chamado pseudepígrafos, né? São textos que são escritos em nome de um autor, em honra àquele autor, só que contrariando alguns ensinos daquele autor. Então é por isso que são chamados pseudepígrafos. Diferente, por exemplo, de uma carta de Tiago, por exemplo, que não foi Tiago quem escreveu, mas alguém que colecionou os textos de Tiago e eles estão completamente de acordo com todos os outros textos das Escrituras Sagradas. Eu coloquei uma lista para vocês, está na sua apostila, eu não vou ler todos eles, apenas citar um ou outro, de textos judaicos pseudepígrafos. Esses textos judaicos pseudepígrafos, dentre eles, por exemplo, você tem aí o livro de Enoque, que é o primeiro livro de Enoque, porque tempos depois surgiu o segundo Enoque e tudo mais, mas o mais conhecido e usado na época era o primeiro Enoque. E muitos outros judeus, eu tenho aqui, inclusive em português, nesse livro, que eu não sei se você vai encontrá-lo, chama-se Apócrifos da Bíblia e Pseudepígrafos, tá? É um livro interessante, parece até uma Bíblia, se você abri-lo, você lê como se fosse texto da Bíblia Sagrada, mas são livros, é daqui desses livros, né? São diversos livros aqui, que surgem, por exemplo, você vê aí, ó, na sua apostila tem Livros da Infância de Jesus. É num desses livros, por exemplo, que contam histórias sobre o nascimento de Jesus ter sido numa caverna, por exemplo, por isso que alguns estou tentando lembrar o nome daquilo, gente, aquilo que a gente representa, que a gente representa o nascimento de Jesus, que a gente coloca lá José, Maria, presépio, meus auxiliares aqui, eu perguntei para os meus universitários aqui, qualquer dia eu preciso virar essa câmera e filmar esses caras que estão aqui, viu? E o presépio, alguns presépios, por exemplo, é uma caverninha. Por quê? Porque tem textos antigos que falam que Jesus nasceu numa caverna. Daí que vem a ideia de estábulo, que Jesus nasceu num estábulo. Mas se você quiser saber sobre o nascimento de Jesus, já tratamos sobre isso aqui nas nossas aulas, e ele nasceu dentro de uma casa, tá? Mas a tradição fez isso. Tem umas coisas da tradição que são simplesmente assim, gente, são estranhas demais. De Jesus, por exemplo, quando criança, né, junta assim um barro, faz quase que um bonequinho, assopra e vira um passarinho e sai voando, né? Então, são essas lendas acerca da infância de Jesus, tem aí nos livros da infância de Jesus. Tem vários evangelhos também, que vai contar algumas coisas. O Evangelho de Nicodemos, por exemplo, narra a descida de Cristo ao Hades, e vários outros evangelhos, inclusive evangelhos tardios, né? Que eu nem tenho nesse texto aqui, porque eles foram descobertos recentemente, como o Evangelho de Judas, que são só trechos, né? E eles contam algumas coisas assim, realmente, algumas que parecem muito absurdos, mas algumas que eu até cortei daqui. Tem um que, por exemplo, fala sobre a Assunção de Maria, que Maria subiu aos céus também, igual Jesus subiu. As cartas de Pilatos, por exemplo, é muito interessante, porque vai contando trocas de correspondências de Roma acerca de um tal de Jesus. Uma delas me parece ser verídica, a maioria das outras são fakes, né? Cartas de Jesus, por exemplo, tem uma carta que eu me lembro
de um rei que veio até Jesus e que foi curado, e depois Jesus que corresponde com esse rei devolvendo a correspondência. São cartas, como a gente diz, né, apócrifas, né? E certamente pseudepígrafas. Tem cartas, por exemplo, que foram, essa sim eu queria destacar, cartas circulares que foram utilizadas em algumas igrejas. Um deles se chama Didaquê, né? Que é chamada Didaquê, o ensino dos 12 apóstolos, que eu tenho até o livro, o Didaquê, eu tenho esse livro aqui. Se eu não me engano, tem até na nossa livraria também, se eu não me engano, porque ele foi utilizado por um tempo dentro do nosso, como curiosidade, né? Para os alunos da nossa chamada Escola de Ministérios. Tem também o Pastor de Hermas. O Pastor de Hermas é muito interessante, porque o Pastor de Hermas foi uma das cartas, junto com o Didaquê, foi uma das cartas mais circuladas nas igrejas no primeiro, segundo, terceiro século, na verdade, segundo e terceiro século, foram muito circulados, no primeiro não, segundo e terceiro século, circulou em bastante igrejas, mas acabou não entrando para o cânon das Escrituras. Tem as cartas de Clemente de Roma, cartas de Inácio, cartas de Policarpo, carta de Barnabé, que eu tenho, por exemplo, elas aqui nesse livro, só que ele está em espanhol, Los Padres Apostólicos, que trazem essas cartas, inclusive, abri direitinho aqui no O Pastor de Hermas, né? Uma carta interessantíssima, traz aqui o texto grego da carta e também a tradução do texto, muito interessante de se ler também. E os apocalipses, né? Tem vários apocalipses, apocalipse de Baruque, de Adão, de Abrão, de Moisés, de Elias, de Pedro, de Tomé, textos que, ao você ler, você vai notar que fazem parte da apocalíptica judaica e que eles trouxeram esse mesmo pensamento para dentro do cristianismo, gerando também, principalmente dentro dessa linha que nós estamos vendo aqui, dessas comunidades de Tiago, as comunidades um pouco mais judaicas, ou como era chamado por Paulo, os extremistas eram chamados de judaizantes, esses provavelmente são os autores do Apocalipse de Pedro e Apocalipse de Tomé. Vamos entrar então para o nosso ensino da carta de Judas. Uma vez que nós já vimos esse pano de fundo, vamos ver um pouquinho sobre esse ensino da carta de Judas. Para entender a carta de Judas, eu quero mostrar esta urgência da carta. E essa urgência da carta se dá logo nos os primeiros versículos dessa carta, que é um bilhete, né? É uma carta muito pequenininha, de um capítulo só aqui para nós. Versículo 3 e 4 de Judas diz assim: Meus queridos amigos, estou lendo na Nova Tradução na Linguagem de hoje, eu estava fazendo todo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum. Note, Judas estava querendo escrever um texto maior. E aí ele continua dizendo: Então eu senti que era necessário escrever agora para animá-los ou para motivá-los a combater a favor da fé que, uma vez por todas, Deus deu ao seu povo. Ele está dizendo porque que ele mudou de ideia. De um livro que ele escreveu sobre salvação, ele resolveu escrever essa carta com urgência. Aí ele diz o porquê. Pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da nossa gente sem ser notado. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. Eu quero comentar isso já já. E também rejeitam Jesus Cristo, nosso único mestre e Senhor. Há muito tempo que as Escrituras Sagradas anunciaram a condenação que eles já receberam. Não está na sua apostila isso que eu vou lhes falar agora. Aqui eu vou tentar descrever alguns detalhes por detrás desses homens que não temem a Deus, entraram sorrateiramente, torcem a mensagem acerca da graça, vivem vida imoral e rejeitam a Jesus. Eu explico isso. Vocês vão entender isso melhor quando nós estudarmos as 3 cartas de João, por exemplo. Elas explicam isso muito melhor. Nós estamos aqui dentro de uma comunidade judaico-cristã. Algumas pessoas ouviram provavelmente os ensinos de Paulo sobre a graça e extremaram esse ensino. Você vê isso, por exemplo, escrito lá em 2 Pedro. Quando lá em 2 Pedro cita que algumas pessoas torceram a mensagem de Paulo, né? Então, e aqui ele diz
que usou a mensagem da graça a fim de arrumar uma desculpa para a sua vida imoral. Ou seja, é uma espécie de ensino assim, nós já estamos perdoados, Deus já perdoou tudo, então não tem por que falar que existe mais, como se assim, não existe mais pecado. Deus já perdoou tudo, vai salvar todo mundo, pode viver de qualquer maneira. Isso para justificar os atos imorais que esses homens praticavam, que tem a ver com dinheiro e com sexo. Você vai notar isso aqui nessa carta. Um outro detalhe, quando fala que rejeitam Jesus Cristo, é muito provável que esses homens tinham nos seus ensinamentos que nós chamamos de gnósticos, ou gnosticismo, com G no final, né? Gnosticismo. Gnose significa conhecimento. Então, esse pessoal se considerava conhecedor de mistérios, e conhecendo esses mistérios, né, eles ensinavam algumas coisas assim, que misturava filosofia grega, platonismo, de Platão, com o cristianismo. O gnosticismo ensinava, por exemplo, de que Jesus não veio em carne. Por quê? Porque para os gnósticos, nós somos um ser aprisionados dentro desse corpo. O corpo é mau e o ser é bom. Para eles, para os gnósticos, o Deus Criador que criou os céus e a terra e criou o ser humano é mau. E esse Deus mau que criou o ser humano e que criou os céus e a terra, nos aprisionou dentro desse corpo físico. Então, para os gnósticos, Jesus não poderia ter vindo em carne, porque essa carne estaria sendo algo mau, e que o Cristo se encarnou neste Jesus, mas que este Jesus não era um ser humano de carne e sangue como nós, como se ele fosse uma aparição. É por isso que lá em João fala o verbo se fez carne, é por isso que lá em 1 João ele fala assim, eu toquei nele, eu andei com ele, eu toquei nele, e por isso que lá diz que aquele espírito, ou seja, em forma de profecia ou de revelação, que diz que Jesus não veio em carne é do maligno. Então, ali é a ação do gnosticismo. Por isso que eu disse que não está na sua apostila, porque eu vou tratar desse assunto do gnosticismo mais adiante, quando a gente tratar lá das comunidades joaninas, que enfrentaram muito mais isso do que essas comunidades aqui. Essas comunidades eles estão enfrentando, na verdade, uma quebra de paradigma, porque para o judeu e para o cristão também, mas isso vem do judaísmo, a pessoa que ama a Deus deve levar uma vida santa. E uma vida santa é uma vida que não ama o mundo, nem o que há no mundo, citado lá em João também. E você vê isso, por exemplo, nas cartas de Tiago, da carta de Tiago, você vê Jesus falando isso lá no Evangelho de Mateus, tudo isso dessas comunidades aqui de Tiago que eu estou falando, né, que nós já estudamos nas aulas passadas. No Evangelho de Mateus, quando fala, por exemplo, ele fala, por exemplo, que o adultério não é só você ter uma relação com uma mulher, mas só de você desejá-la já é adultério. Ele fala, por exemplo, que a intenção do coração vale mais do que a oferta que você está dando. Então ele mostra muito esse lado da santidade. E aí, ele trata aqui o seguinte, que esse pessoal está dizendo que uma vez que nós estamos perdoados, podemos viver de qualquer maneira. Está aí. Então, o problema maior, ele não combate muito o ensino deles. Porque para ele o problema maior não estava no ensino deles, mas no estilo de vida desses caras. E esses ensinos, eles distorciam a graça de Deus, dando a eles licença para pecar, e o que eles faziam com isso? Acabavam levando gente da igreja junto com esses ensinos. Por isso que vem o ensino, vem essa carta de Judas, para a gente focar e perceber quem são esses falsos líderes, esses falsos mestres, excluí-los, não deixar espaço para eles ensinarem, e ao mesmo tempo resgatar os irmãos que se perderam ou estão se perdendo com esses ensinos. Judas usa alguns exemplos, e nesses exemplos ele categoriza esses exemplos, sendo eles, primeiro, uma rebelião contra a autoridade, ultrapassando os limites colocados por Deus. E aí ele dá vários exemplos do Antigo Testamento, por exemplo, ele começa a falar daquele exemplo que foi a rebelião dos israelitas. Quando o povo de Israel, é interessante que Judas só cita, né? E a gente aqui tem que dar explicação.
porque o povo lá era muito doutrinado nesses ensinos do Antigo Testamento, então conheciam muito bem. Essa citação de Judas significava muito para eles. Nessa rebelião dos israelitas, ali no deserto, você vê que eles queriam levantar um outro líder para trazê-los de volta para o Egito, com saudade das comidas do Egito, com saudade das coisas que tinham no Egito. Então, ele compara esses novos líderes, é interessante esses detalhes que ele vai dando dos novos líderes, como líderes que querem fazer como essa rebelião dos israelitas, juntar pessoas para si para causar uma divisão, para trazê-los para si. Judas vai mostrar que o interesse deles é financeiro. Eles querem as contribuições daquele povo e aí montar uma igreja para si. Seria mais ou menos isso. Outra coisa que ele cita como exemplo são anjos que abusaram da sua autoridade. Esse texto é muito interessante. Interessante ser citado por Judas também. Judas 6 cita Gênesis 6, que por sua vez é citado também em 1 Enoque, lá no capítulo 10, de 4 a 6, e mais outros textos de Enoque também. Esse texto é muito interessante, porque o texto cita assim, veja bem, é uma lenda judaica, mas que é assumida pelas escrituras sagradas, dizendo que uma parte dos anjos do céu, e aí não tem a ver com as rebeliões de Satanás, tá? Não tem a ver com a rebelião de Satanás. Tem a ver com o seguinte, que uma parte dos anjos do céu, porque os anjos não se casam nem se dão em casamento, ou seja, não há sexo entre os anjos, então os anjos vieram aqui na Terra e, usando da sua autoridade, da influência que tinham, do poder que eles tinham, da magnitude que eles tinham, claramente se apresentando como humanos, porque você vê que anjos no Antigo Testamento muitas vezes se passam por humanos, né? Como você vê, por exemplo, Josué, quando encontra um anjo, ele fala que era um guerreiro, era um Rambo, né? Cheio de armas e tal, guerreiro, né? Armas da época dele, né? E o Josué pergunta, você é dos nossos ou contra nós? Porque você vê que não reconheceu. Você vê anjos, por exemplo, que aparecem para Abraão, comeram um churrasco ali com Abraão, né? Então tem uma materialização ali. A minha pergunta é, anjo ali, está falando de anjo como nós pensamos da Idade Média para cá, como seres etéreos, ou como é narrado nos textos de Apocalipse nosso aqui que a gente tem, ou anjos seriam seres humanos mensageiros de Deus? Isso é possível, porque a palavra anjo é a palavra mensageiro. Poderia ser um humano mensageiro. Poderia ser anjo que se materializou e se fez como humano. Deus pode fazer tudo. Então eu não vou duvidar, Deus pode fazer isso também. Porque alguns textos dá para entender isso mesmo, né? Porque mistura esses poderes angelicais com as limitações humanas, né? Então, esses homens se envolveram com mulheres, esses anjos, né, se envolveram com mulheres, e diz o texto que foi produzido gigantes que nasceram deles, né? Então isso é citado em Judas 6, é citado em Gênesis 6 e vem lá do texto de Enoque, que seriam os nefilins, tá bom? Provavelmente vocês vão ter perguntas sobre isso que vai me aparecer, aí eu amplio um pouquinho mais. Ele usa isso para mostrar, olha, a questão é o porquê que ele usa o texto, esse que é o ponto. O porquê ele usa esse texto, já que isso já estava na memória do povo. Na memória do povo tinha que alguns anjos saíram do céu, se materializaram, se tornaram humanos, tiveram relações com mulheres e com isso geraram uma geração de homens defeituosos, de nefilins ou coisa parecida, tá? Que eram gigantes que andaram aqui na Terra. Tá. Essa é a tradição que está na mente do povo. Por que eles comparam estes novos líderes, esses falsos líderes, a estes anjos que fizeram isso? Por quê? Porque os anjos seduziram as mulheres com seus poderes e autoridade. Então o que eles estavam mostrando? Que estes homens, sendo esses homens agora no meio da igreja, sendo poderosos, pregadores, homens de show, homens
que gerava impacto na vida do pessoal, verdadeiros artistas, usando a linguagem do nosso dia de hoje, né? Artistas do nosso dia, que tem show, que tem impacto, seduziam as mulheres fazendo isso. Ele usa também, eu acho interessante, a comparação que ele faz com os homens perversos lá de Sodoma, que queriam abusar dos anjos que estavam na casa do Ló. Se você quiser saber melhor sobre Sodoma e Gomorra, há uma mensagem que eu ministrei aqui na Carisma, que chama-se Sodoma e Gomorra, só que eu saiba, ela não está com esse título. Deixa eu ver o título da mensagem que eu coloquei aqui. O título da mensagem é O que você precisa para ficar satisfeito? Tá bom? O que você precisa para ficar satisfeito? Essa é uma mensagem de 1 de janeiro de 2016 que foi sobre Sodoma e Gomorra. Se eu estiver enganado, depois no meio das perguntas eu conserto isso aqui para vocês, tá bom? Vamos voltar aqui à nossa aula. Então, eu quero chamar a atenção no seguinte, ali você vai ver, que muita gente fala, o pecado de Sodoma e Gomorra era homossexualismo e tal, é o que o pessoal geralmente fala por aí. Você vai ver que o pecado de Sodoma e Gomorra não era esse. Os pecados de Sodoma e Gomorra geraram abusos sexuais também. Mas o pecado de Sodoma e Gomorra era o pecado do orgulho, ou da sua, como diz o profeta Ezequiel, da sua próspera tranquilidade. A prosperidade de Sodoma, o poder que eles tinham, o poder econômico, eles estavam muitos níveis acima, economicamente, poderosamente falando, de várias nações ao seu redor. Eles abusavam dos pobres e dos menores nas nações. Por isso, chegando estrangeiros em Sodoma, esse pessoal, vamos dizer assim, riquinho, que se sentia no direito de fazer o que quisesse, queriam abusar deles também, porque para eles lá não tinha mais limite. Se transava com homem, com mulher, se era criança, se era adulto, se era estrangeiro, se matava alguém, se saqueava alguém. É nesse nível que era colocado os pecados de Sodoma. É interessante que eles comparam esses líderes com estes homens perversos de Sodoma. Por quê? Vamos colocar nos nossos dias? Porque tem gente que simplesmente porque o cara é líder, porque o cara tem isso, tem aquilo, ele se sente o todo-poderoso e com o direito de fazer coisas que os outros não fazem. Então a ralé não pode fazer, mas os caras fazem. Então eles se sentem no direito de dizer, de desdizer, de exigir, e geralmente tem a ver com sexo, poder e dinheiro. Fama, poder, dinheiro, geralmente tem a ver com isso. Você vai ver aqui nos outros pecados que ele cita, quando ele vai citar Caim, Balaão, aí você vai ver como que ele amplia essa figura de como eram estes homens. Porque tem muita gente que quando tem muito poder se sente no direito de fazer algumas coisas que os outros não podem fazer. Você viu isso aqui na nossa nação, por exemplo, acontecendo isso. Você vê isso nos políticos, né? Anda sem capacete, por você ver, você que é motoqueiro, você é preso e se bobear até morto, né? Como foi aquele lá, se não me engano, em Salvador, na Bahia, que os policiais pegaram o cara, colocaram no porta-mala lá do carro e colocaram um gás lá, não sei o que, um fumaça lá dentro, e o cara morreu. Por que ele tinha sido preso? Porque ele tinha andado de moto sem capacete. Por isso. No entanto, você vê motocicletas aí feitas pelo ex-presidente sem capacete e ele pode. Então, desculpa, eu acho o seguinte, regra é regra para todo mundo, lei é lei para todo mundo. Se um pode, então, se o povo não pode, então a liderança também não pode. Esses caras aqui, que eram líderes espirituais, falando assim, determinadas regras o povo não podia fazer, mas eles faziam. Entendeu? Tá igual alguns que eu conheço por aí, por exemplo. O cara proíbe a igreja de assistir televisão, mas ele tem televisão na casa dele. É interessante isso, né? As irmãs não podem usar calça comprida, mas a esposa dele e as filhas usam. Então, você vê, é essa diferença, estou colocando nos nossos dias, problemas que aconteciam naquele tempo. Então, aí ele usa um argumento de um livro chamado Assunção de Moisés, que era muito conhecido entre os judeus da época, tá?
Pode parecer estranho para nós as citações de livro não canônico, mas para o povo judeu a quem ele se dirigia eram textos muito comuns e bem conhecidos, né? Até porque o cânone do Antigo Testamento não estava completamente formado como nós temos nos nossos dias. Então alguns textos circulavam e talvez até eles achassem que esses textos iriam entrar para o cânone das Escrituras se um dia fossem compor isso. Mas voltando aqui, ele cita o tal arcanjo Miguel. E dizendo que o arcanjo Miguel, mesmo se dirigindo ao diabo, não insultou o diabo. Ele apenas disse assim, que o Senhor te repreenda. É interessante notar isso, porque embora eu sei que o diabo é um derrotado, embora eu sei que Jesus triunfou sobre o diabo, embora eu sei que Jesus já despojou principados e potestades, embora eu sei tudo isso, quem fez isso foi Jesus e não eu. Então, qualquer palavra dirigida ao diabo, ela deve ser dirigida, apesar de autoridade do nome de Jesus que nós usamos, nós fazemos isso tudo com muito respeito, porque não fomos nós que conquistamos isso. O poder está no nome de Jesus e não no nosso nome. Mas continuando aqui, o Judas ainda fala do comportamento e da vida errada desse pessoal que acabou desvirtuando outras pessoas, e essa era a preocupação do Judas. Porque se esses caras tivessem um ensino errado, mas todo mundo, sabe, assim, cancelasse esses caras, no termo dos nossos dias, estaria resolvido. Mas não, o povo estava dando ouvidos e se desviando também. E aí eles falam que alguns foram pelo caminho de Caim, por exemplo. E o que era o Caim? O Caim foi um homem que não só matou seu irmão, mas ele saiu e fundou uma cidade. E nessa cidade de Caim, por exemplo, anos mais tarde, um descendente de Caim chamado Lameque, fala que matou, assim, fala abertamente para as esposas dele, né? Que ele matou um homem porque o homem tinha ferido ele, matou um menino porque o menino machucou ele. Ou seja, você nota que a violência de Caim acabou criando uma cultura de violência dentro da sua cidade. Quando a liderança é violenta, tudo vira violento. Se a gente colocar isso numa nação, você entende sobre a nação. Mas se a gente colocar dentro do cristianismo, isso pode ser feito também diante da igreja. Quando, por exemplo, do púlpito saem palavras muito pesadas que massacram o povo vai dobrar aquilo sobre os outros. É por isso que às vezes a gente tem que tomar cuidado com esse sistema de cadeia de comando dentro da igreja, essa hierarquia dentro da igreja, como é feito, por exemplo, numa estrutura de células, que é bem comum hoje em dia, que lembra a estrutura de marketing de rede, que quando nós temos uma liderança, ainda que não seja talvez o líder principal, mas um sublíder, por exemplo, que o cara é muito pesado e tudo mais, os líderes dele vão ser mais pesados ainda do que ele. E aqui ele mostra que esses homens, por sua vez, outro lado também, por sua vez, como eles eram pesados em algumas coisas, mas muito libertinos em outras, era isso que acontecia com aquele povo todo. Balaão, e esse eu queria montar uma luz aqui, se você puder, pega a sua Bíblia no livro de Números, do capítulo 22 ao capítulo 25 e leia a história desse homem. Ela é, ao mesmo tempo, estranha, esquisita, mas ao mesmo tempo nos ensina muito, principalmente com relação a poderes espirituais nos nossos dias. Balaão era um profeta. No entanto, no final da vida dele, lá em Josué 13, 22, que fala da morte de Balaão, quando Josué invadiu aquela região, ele mandou matar Balaão. E Balaão foi morto e diz que ele foi morto como adivinho. Ele foi morto como um feiticeiro. Então, o que ele fazia? A história é muito interessante. Eu vou narrar rapidinho aqui a história de Balaão para vocês. Balaão era um profeta. Balaque, os nomes são muito parecidos, então às vezes confunde a gente. Balaque era rei de Moabe. E ele vendo aquela nação enorme de Israel e com medo de Israel, ele chamou Balaão por uma assistência. E deu a ele muita grana, porque foi uma comitiva de Balaque que foi até Balaão, com muito dinheiro, para que Balaão amaldiçoasse Israel. Ele falou, aí eu venço a batalha. É aí que o Balaão
tentado com aquela grana, mas resistindo, vai lá e abençoa Israel. Sobre tua tenda, Israel, não vale encantamento. E o povo, e o Balaque, tá bom, eu te paguei para você amaldiçoar e você abençoou. Ele falou, eu falei que eu só falo as palavras que Deus colocou na minha boca. Parecia que o Balaão estava correto, não parecia? Pois é, continua a história. Acontece que o Balaque insiste com o Balaão. E numa comitiva com muito mais bens, e aí o Balaão fica muito tentado em algumas coisas. O preço dos encantamentos. O preço daquilo, a grana que foi oferecida para Balaão. E depois ele ia se tornar o guru espiritual de um rei. Isso foi tentação para Balaão. Olha o que Balaão fala. Ele chega para a comitiva e fala, não, eu não vou falar nada mal contra Israel, só vou falar o que Deus colocar na minha boca. Mas ficam aqui nessa noite, porque eu vou ver o que mais Deus pode me falar. Em outras palavras, ele estava acreditando que Deus iria abrir uma concessão ali para ele, porque afinal de contas era muita grana, era Deus abençoando ele, não era possível. Então, Deus, o que mais o senhor quer me falar? Porque esse cara me trazendo toda essa grana, eu me tornando um conselheiro de um rei, deve ser de Deus um negócio desse. Balaão, então, se vende por interesse de dinheiro, para obter lucro. Ele, então, depois vem com uma dica para Balaque. A dica dele foi, Deus abençoa esse povo, mas se esse povo desobedecer os mandamentos de Deus, ele vai perder a bênção. Então, o que a gente pode fazer? Bota as mulheres mais interessantes, sexualmente falando, da sua nação, para caminhar entre os israelitas. Os israelitas vão se envolver com essas mulheres, vão seguir os deuses delas, idolatria, perversão sexual. O que vai acontecer? Deus vai tirar a bênção. A hora que Deus tirar a bênção, você ataca. Então, foi essa negociação. Deu um jeitinho, né? Essa é a história de Balaão. Muito bem. É interessante notar, como eu noto, trazendo para os nossos dias, como boa parte da liderança evangélica nos nossos dias, e católica também, católica e evangélica dos nossos dias, se perverte com política. E eu pergunto por quê? Por que o cara se sente no direito de negociar os votos da congregação? É como se um político olha para mim, por exemplo, e pensa assim, puxa, quantos votos eu vou ter lá na Carisma? E aí eu devolvo para ele como se eu realmente manipulasse esses votos. Isso aqui não é diferente do Balaão, porque alguns dentre evangélicos e católicos se perverteram porque ele ganhou influência e poder de Deus para abençoar o povo, e o povo ouvir a palavra de Deus. E eles estão entregando esse poder e influência para serem cabos eleitorais de alguns políticos. Agora, vá atrás, pesquisa a fundo e vê de fato qual é o interesse deles por detrás. Você vai ver dinheiro, perdão de dívida, ou ajuda, ou em alguns casos, já teve situação, vou contar uma para vocês. Eu estava pregando no interior de São Paulo, eu me lembro quem estava comigo, era um grande amigo meu aqui da Carisma, o Oscar Buturi, estava comigo, ele, se estiver ouvindo a aula, ele vai se lembrar disso. Nós fomos, depois de eu ter pregado lá naquela cidade, estava eu e o Oscar, não lembro se o Luciano estava, mas eu lembro do Oscar. Nós fomos jantar na casa, íamos jantar com o pastor depois do culto, e ele me levou para a casa de um homem lá da igreja, um membro da igreja, que era um homem muito rico. Esse homem era um dono de um partido político, muito ligado a um político bem conhecido aqui em São Paulo, né? Que tudo era ele quem fez. E esse político chegou para mim e falou, Anésio, você é bobo de não negociar os votos da sua congregação, da sua igreja, porque valem dinheiro. A gente, político, tem muito dinheiro e vale muito dinheiro. Você pode
pedir, talvez não dinheiro, mas pede, por exemplo, eu preciso de uma, na época falou Kombi, né? Eu preciso de uma Kombi para poder evangelizar. Eu preciso reformar os muros lá da igreja, ou pintar e tudo mais. Não precisa ser dinheiro no seu bolso, pode ser essas coisas. E você deveria negociar, afinal é por evangelho. Pois bem, esse aqui é a tentação de Balaão, que muitos hoje em dia vão por esse caminho de Balaão também. Negociam o seu chamado, negociam a sua influência em troca de dinheiro. Outra coisa que hoje também é uma tentação é poder. Poder. Eu me lembro de um grande líder, entre aspas, cristão aqui da nossa nação, quando faziam grandes críticas a ele pelo modo como eles pedem muito dinheiro. Eu me lembro de ter ouvido o seguinte, o grande busca desse homem não é dinheiro ele já tem, é poder, E a igreja está por detrás. Você vê igrejas hoje, tem igreja hoje no Brasil que é dona de partido político como Republicanos, por exemplo, é de uma igreja assim chamada evangélica, estou citando o nome. Você tem, por exemplo, televisões, a Record e algumas outras, né? Tempos atrás era a Manchete, a antiga Manchete também já foi de uma igreja, tem televisão, ou seja, tem o poder da mídia nas mãos, tem banco que é de igreja, né? Eu não me lembro o nome aqui agora. Então você vê, eu pergunto, é para isso que a igreja está no mundo? Para ela se envolver com o mundo e usar as estruturas do mundo? Alguém fala, mas para pregar o evangelho. Mas está pregando o evangelho mesmo com essas coisas? Não me parece, não me parece. Para mim, isso aqui é o caminho de Caim, é o caminho de Balaão, denunciado nas escrituras sagradas. Coré é um outro citado. Foi alguém que fez rebelião contra Moisés e levou boa parte do povo junto consigo e morreram. Então Judas ele faz algumas comparações usando inclusive figuras do Antigo Testamento, que eu gosto dessas figuras, está aí na sua apostila. Pastores que pastoreavam a si mesmo. Então isso é citado lá em Ezequiel 34, de 2 a 6, mas o capítulo 34 inteiro é sobre isso. Eles abusavam do povo, recolhiam dinheiro do povo, mas não cuidavam do povo. O interesse deles de juntar pessoas não era para trazer algo para o coração daquelas pessoas, a pregação do evangelho, mas era para arrecadação. Tanto que em alguns lugares o momento principal do culto é o momento da arrecadação. Tanto que algumas vezes a pregação que é feita para arrecadar dinheiro é maior do que a pregação do ensino da palavra de Deus. Pra você ter uma ideia. Não estou inventando nada, só alguns de vocês sabem do que eu estou falando. A Bíblia também chama esses homens de nuvens sem chuva. Ou seja, homens que vivem de aparência, ensinando coisas que não praticavam, se gabando de coisas que não fazem. Alguns deles talvez até contando milagres que nunca aconteceram. Ondas violentas que lançam lama sobre os outros, isso é lá de Isaías 57, 20. Então, estes homens fazem, é o que o texto está mostrando, fazem um burburinho tão grande no meio da igreja que acaba lançando essa mesma lama deles sobre outras pessoas. Quando às vezes eu quando às vezes eu critico, não é brincar, não, eu estou criticando mesmo. Quando eu critico esses homens, pastores que se tornaram cabos eleitorais, o que acontece? Todos os subalternos também se tornam cabos eleitorais. E muitas vezes os membros da igreja, principalmente os jovens da igreja, são convocados a distribuir panfletos. Não estou mentindo, gente. Basta vocês procurarem as pessoas que frequentaram igrejas assim. Os próprios jovens da igreja são convocados, em nome de obediência às autoridades da igreja, a distribuírem lá panfletos de um determinado candidato ou algo parecido. Bom, vamos jogar mais claro? Nós tivemos uma conferência sobre o sertão aqui na nossa comunidade. Gente muito jóia, legal, foi quando nós tivemos aqui o Sertão Clama, trabalho fantástico, e o trabalho no sertão é encantador, muito lindo. Naquela conferência, foi procurado por um pastor, naquela conferência, um pastor, aliás, um irmão que eu tenho admiração pelo histórico dele no passado, do presente eu não tenho. Este irmão chegou para mim com uma caixa bem grande, né,
com um monte de panfletos dentro dele, falando: Anésio, eu queria saber se você me permitia distribuir esses panfletos aqui. Graças a Deus ele foi ético. Alguém já deve ter falado assim para ele, falou: Anésio não permite coisa política lá dentro da Carisma, né? E ele me procurou, falou: olha, eu queria saber. Eu falei: irmão, você já sabe que aqui eu não misturo política com coisa. Mas o que é? Porque era um folheto, igual folheto evangelístico, falando de coisas da Bíblia Sagrada, ensinando a votar em um determinado candidato, tá? Baseado na Bíblia Sagrada. Era isso, eu vi. Estou falando coisa que eu vi. Pena que eu não guardei. Não sei se eu deveria guardar, mas eu joguei fora, que eu peguei um para ver. E eu disse para ele não. E aí ele me falou o seguinte: não, eu estou indo juntamente com fulano e fulano, estamos indo no sertão, porque vamos ensinar aquelas pessoas a não votar em tal candidato, mas a votar em tal candidato. Ele não vai para pregar o evangelho, vai para isso. Lamento, 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 lamento. Para mim, eu cito aquilo que foi dito quando, na Bíblia Sagrada, quando morreu Saul e Jonatas, o profeta ou os escritores daquele texto da história deuteronomista, né, que ali em Samuel, cita como caíram os valentes. Homens que já foram tremendamente usados por Deus no passado. Homens que já pregaram o evangelho e palavras que já abençoaram tanta gente. E agora estão pervertendo seus caminhos por fama, por dinheiro, por posições e por poder. Judas nos ensina a combater esses falsos líderes. Nos nossos dias seria a cancelá-los. O que é cancelamento? Você que conhece a internet, se não souber, pergunta para um adolescente, ele te ensina. Cancelar é quando você zera a pessoa, você não lê mais nada dela, você bloqueia ela, ela some do seu mapa dentro da internet, né? Judas nos ensina a fazer isso com esses falsos líderes hoje. E aí ele dá alguns conselhos. O primeiro conselho que ele dá para nós é: vocês que estão me lendo, no caso, ou me ouvindo, porque essas cartas eram lidas em vários lugares, edifiquem-se. E aí, Judas 1,20. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Então aqui ensina vocês construírem vidas sobre os fundamentos da fé que foram lançados em vocês. Não abandone a sua fé. Não abandone aquelas verdades do Evangelho. Gente, o Evangelho de Jesus não é política, não é nome, não é dinheiro, nem nada. O Evangelho de Jesus Ele morreu pelos nossos pecados ali na cruz do Calvário, com o seu sangue nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele também foi morto, sepultado e ressuscitou no terceiro dia. E ele subiu aos céus e está à direita de Deus. E nós, juntamente com eles, fomos mortos com ele ali no batismo, ressuscitamos também para uma nova vida e vamos estar junto com ele por toda a eternidade. Essa é a mensagem do Evangelho que tem que ser pregada. Construa sua vida baseada no Evangelho. Como? E viva uma vida de acordo com isso. Viva uma vida santa. Como diz a Bíblia, como nós vamos viver para o pecado se nós já morremos para ele? Ou como diz assim, não ame o mundo, pois quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Está nas Escrituras Sagradas. Segunda prática, tem uma prática diária de oração. Comunhão com o Espírito Santo. Essa comunhão, orando no Espírito Santo. Paulo usa esse termo orando no Espírito Santo lá em Coríntios 14 para falar do orar em línguas. Não sei se Judas estava usando essa mesma expressão aqui agora. Seja orando em línguas ou com o seu entendimento, porque Paulo ensina, vou orar em línguas, vou orar também com entendimento, mas a moral da história não é a forma como você ora. A moral da história é: se edifique na sua fé e ore no Espírito. Ore com Deus, tenha comunhão com Deus de modo... Porque quando você anda perto de Deus, você vai perceber que tem coisa estranha por detrás de algumas coisas que aparecem por aí. Você vai falar: não, isso aí não é de Deus, não. Eu percebo que não é. Como é que você percebe essas coisas quando você está cheio do Espírito Santo? Como é que você é cheio do Espírito Santo? Comunhão com Deus. Segunda coisa que ele ensina é mantenham-se. Está lá em Judas 1:21. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Nota que ele ensina que sou eu que me mantenho na fé praticando o que eu aprendi. Então, João chega ao ponto, eu gosto da expressão de João,
João, para combater esses falsos líderes, porque esses falsos líderes, eles davam para si o seguinte: eu tenho uma revelação divina que você não tem, eu tenho unção que você não tem. E João fala, todos vocês têm unção que vem do Santo, ou seja, do Espírito Santo, e não tem necessidade que ninguém vos ensine. Ponto. Isso significa que a gente não deve aprender ensino bíblico? Não, vocês estão aprendendo agora também. Não é isso. O que o texto está dizendo é que ninguém é aquele que de fato bota o ensino dentro de você. São vocês que nessa comunhão com Deus absorvem o ensino que vem da parte de Deus. Então, pratique o que você aprendeu. Ande nas Escrituras Sagradas. Se mantenha na fé. E a Bíblia ainda ensina com paciência, como diz lá em 2 Pedro, que Paulo ensinou que era com paciência, perseverança, esperança, né, que ele fala aqui, enquanto vocês esperam a misericórdia do Senhor Jesus, eu aguardo a misericórdia de Deus, que me leve para a eternidade em paz, por não me desviar e por praticar o que é certo. Então, meu irmão, o que o texto está ensinando? Vale a pena praticar o que é certo. Continue praticando aquilo que você aprendeu. E por último ele fala aqui, compadeçam-se. Judas capítulo 1, versículo 22 e 23, diz assim, tenham compaixão, compadeçam-se, daqueles que duvidam. A outros salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda, mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Irmãos, o que o texto está nos mostrando, vamos nos compadecer dos irmãos que estão em dúvida, ou até mesmo aqueles que foram enganados. Eu conheço lugares em que não se ensina bem a palavra de Deus, é a palavra de Deus e mais outras coisas, que líderes estão ali para arrecadar dinheiro mesmo, mas lá dentro, gente, tem tanta gente honesta, tanta gente sincera, tanta gente de coração bom, e que vai nesses lugares, dá sua oferta lá e tudo mais. A Bíblia ensina, tenham compaixão desses irmãos. Salve alguns que vocês conseguirem salvar, né? Mostrem misericórdia, com temor. Por que com temor? Porque poderia ser a gente. Porque quem está enganado não sabe que está enganado, a não ser quando ele vê a luz, ou quando ele chega ao conhecimento. Então, é por isso que aqui Judas encerra, né, dessa maneira, vai encerrando a sua carta dessa maneira, e lá em Pedro, que é muito paralela, 2 Pedro e Judas são paralelas, fala do mesmo assunto, mas depois eu explico isso quando estudar 2 Pedro com vocês. Lá em Pedro, ele já fala, antes, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Crescer no conhecimento. Então, algumas pessoas precisam crescer no conhecimento, e o conhecimento, como Jesus mesmo ensinou, vocês vão conhecer a verdade vai libertar vocês. Que assim seja na nossa vida. Compadeçam-se dos mais fracos, mostrem misericórdia para aqueles que pecaram, mas detestem as suas práticas, né? As roupas contaminadas. Ame a pessoa, ame o pecador, rejeite o pecado. Ame o pecador, rejeite a prática ou a estrutura que levou essa pessoa ao pecado. Para terminar, ensinos que ficam para a nossa reflexão. Vamos lá, aqui eu vou seguir o que está na nossa apostila. O livro nos previne de falsos mestres. É importante você saber que nem todo ensino que se tem hoje na internet é bom, mesmo que se mencione a Bíblia. Entendeu? Capiste? Eu estou dizendo isso porque alguns falam, não, mas aquele eu ouço fulano de tal, ele fala da palavra de Deus, ele fala... Dizer que crê em Deus ou dizer que cita a palavra de Deus não significa veracidade isso. Checa você, faz como os bereanos. Tem dúvida até do que eu ensino, vai checar você. Pega você a Bíblia, vai ler você a Bíblia e tome a sua conclusão. Segundo, pelos seus frutos os conhecereis. Interessante que Judas não combate a teologia desses falsos mestres, mas a sua prática. Ou seja, o que você vive e pratica fala mais alto do que aquilo que você prega ou ensina. Aquilo que eu disse certa vez aqui, se eu sou um homem orgulhoso e dou um sermão ou um ensino sobre humildade, eu vou passar para o povo o quê? O que eu sou e não o que eu ensino. Ou seja, o povo vai sair dali orgulhoso de ser humilde.
Então, tomemos cuidado com não só com a idolatria de pessoas, mas também de conhecer se a vida da pessoa tem histórico, se tem pessoas ao redor que testificam e tudo mais. Porque brasileiro tem mania de qualquer pregador que vem por aí, e eu recebo, semana passada ou retrasada eu recebi, Anésio, vai vir aqui como que é? Vou inventar um nome, eu estou falando o nome de um pensador, tá? Um pensador antigo. Vai vir aqui o Francis Bacon, né? E ele é um grande pregador, e para pregar na sua igreja, eu procuro na internet, não vejo nada do cara. Simplesmente o cara é pregador, mais nada, mas não tem histórico. É pregador de onde? Ele pastoreia que igreja? Há quanto tempo ele pastoreia? Qual é o histórico por detrás? Não tem, é um pregador itinerante, né? Um Francis Bacon. Se fosse em português, porque o nome está em inglês, a gente acha que é muito lindo, né? Então tá bom, Chico Toucinho, vai? Tradução de Francis Bacon, né? Chico Toucinho. Aí a gente fala, não, aí não serve. Mas olha só, às vezes a gente tem mania de valorizar essas coisas e não checa o histórico. É importante. É por isso que na igreja primitiva tinha um costume, quando ia uma pessoa para ministrar num outro lugar, ele ia com carta de recomendação. Isso está lá, por exemplo, em Romanos 16, por exemplo, onde Paulo recomenda Febe. Ou Paulo reclamando com os coríntios, que falam, não, todo mundo aqui vem com carta de recomendação, cadê a sua, Paulo? Paulo fala, eu fundei aí o indivíduo, eu fui o primeiro que preguei para vocês, né? A carta de recomendação é o meu histórico do que está aí entre vocês, né? Mas tudo bem, esse aqui era um assunto para a gente repensar do que isso possa ser atualizado aqui para nós. Terceiro, aqui na nossa apostila, diz assim, você como indivíduo também é chamado para saber como identificar e combater os falsos líderes. Lembra que o Judas coloca isso sobre nós, que nós temos que identificar. Por isso, qual é o conselho de Judas? Edifiquem-se, mantenham-se, compadeçam-se. 4. Será que assim como naqueles tempos não existem hoje falsos mestres? Pergunta retórica. As características deles, de acordo com Judas, são pastores de si mesmos, ou seja, são narcisistas. O que é narcisista? Mito de Narciso, o homem que olhou o seu rosto refletido no rio e se apaixonou por si mesmo, né? O narcisista, além dessa característica que inicia o pensamento do narcisista, são aqueles que usam o ministério para si mesmo, para se satisfazerem. É o que eu ouço de vez em quando as pessoas falam, não, mas eu amo pregar. O fato de você amar pregar não significa que você tem que pregar. De repente você está pregando não por amor a Jesus e não por amor ao rebanho, você está pregando porque você ama pregar. É isso que a gente tem que checar o nosso coração. Tem pessoas que eles gostam do auditório, por isso pregam, por isso cantam. Muitos cantores são narcisistas, não é? Porque são cantores para si mesmo, no caso aqui, pastores para si mesmo. Então, são pessoas que não servem, não são simples, porque uma pessoa assim ela tem que se colocar num pedestal mais alto para poder ser admirada, ela não está no meio do povo, ela não serve, ela só é servida. São características de um narciso. Abusam do poder de influência que tem. Como eu já disse, né, negociam os votos das suas ovelhas. Isso eu já citei aqui, não vou repetir. Mas abusar do poder e da influência que tem, também tem a ver com aquilo de que a pessoa ela usa do poder que ela tem para conseguir coisas, não é? Às vezes até comercialmente falando, sabe? Usar do poder que eu tenho, por exemplo, aqui, a influência que eu tenho dentro da minha comunidade, para que o irmão que vende um carro me faz um negócio melhor assim, sabe? Solta mais barato lá pela empresa dele, que o outro faça de graça, o pedreiro lá faça uma obra de graça na minha casa. Isso aí tem por aí, gente. Em nome de servir a obra, que os irmãos têm abertura, vão acabar servindo a casa do pastor. Conheço muito disso. São devassos e levianos. Aliás, antes, amam o dinheiro e se pervertem pelo dinheiro e pelo poder. Outros, são devassos e levianos. Não vivem de acordo com uma vida santa. Outra, não se submetem a ninguém. São os donos do seu império. Não ouve ninguém, não tem equipe, não tem amigo. Geralmente esses caras não têm amigo, é sozinho. É complicado. Se escondem
atrás de uma capa de espiritualidade. Eu acho interessante porque Judas cita um negócio. Eu vou recomendar um livro para vocês que não tem. Como você vai recomendar um livro que não tem? Não tem para vender. É um livro que foi tirado da praça. Pelo menos eu não sei, nunca mais vi ele para vender. Chama Síndrome de Lúcifer. Esse livro você acha em PDF na internet. Hoje mesmo falei com o irmão aqui, em segundos ele baixou para mim. Quando não tem para vender, eu não vejo problema em baixar pela internet. Agora, se tiver para vender, compra. É do Caio Fábio, muitos anos atrás, escrevendo exatamente sobre líderes no Brasil. Aliás, um outro livro dele chamado Novos Ministros para uma Nova Realidade, muito bom, é da mesma época, tempo que ele era um grande profeta aqui para o Brasil. Ele faz uma interpretação do livro de Judas, da carta de Judas. E ali, em um dos itens que ele cita que no texto de Judas, aí no caso seria na tradução de Almeida, né? No versículo 8 diz assim, esse da mesma sorte, quais sonhadores alucinados. É assim que é citado na tradução de Almeida. Então ele conta que muitos líderes usam essa, vamos chamar assim, essa capa de espiritualidade que eles têm, de revelações e tudo mais, para controlar as pessoas. Afinal de contas, Deus fala com eles. Eles trazem revelações para o povo, ele revela a vida das pessoas, né? Ele conta segredos da vida das pessoas, mas muitas vezes os conselhos que eles dão não estão em nada de acordo com a palavra de Deus. E lá o Caio Fábio explica isso. Eu achei muito interessante, não faz parte da minha aula hoje, por isso eu não vou ampliar. Irmãos, que o Senhor nos guarde bem isso, que o Senhor nos guarde, assim como o nosso coração, o meu e o seu, para que não venhamos a ficar iguais a estes. Então, que nem eu, nem você, sejamos assim também. E se existe alguma medida disso em nós, que Deus abra os nossos olhos e faça a gente, como disse Jamé, meu pastor querido, ele tem uma frase que eu gosto demais. Ele falou o seguinte, que Deus te leve a levar um grande tropeço e você cair em si mesmo. Eu gostei demais dessa frase do Jamé, onde eu tomo consciência dos meus próprios pecados. Então, Judas mostra que qualquer um de nós estaria sujeito a cair, mas que se nós andarmos na graça de Deus, Deus é poderoso para impedir a gente de cair. Como Jesus mesmo ensinou a gente a orar, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Judas capítulo 1, capítulo 1, só tem um capítulo, versículo 24 e 25, eu termino com a leitura do texto. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, o nosso Salvador, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Gente querida, estamos de volta. Deus te abençoe. Vamos lá, alguns recados aqui. Tem até um recado carinhoso aqui, Davi Lourenço. Obrigado, querido. Que boa lembrança essa. Está dizendo aqui que Anésio, grande abraço. Fui seu aluno no Verbo da Vida lá com Thomas Dawson. Thomas Dawson, grande professor, grande irmão querido. Devo muito da minha aprendizado a esse irmão também. Ele de Bud Wright foram grandes personagens na minha vida, graças a Deus. Boa lembrança, Davi. Deus abençoe você, querido. Ou David Lourenço, desculpa, tá David aqui. Vamos lá. Algumas perguntas aqui. A Bárbara pergunta assim, é dessa época que vem a ideia de hipergraça? Bárbara, essa expressão hipergraça é uma expressão moderna, nossa, inclusive de internet. Normalmente essa expressão hipergraça é usada pelos hipercalvinistas que não se consideram hipercalvinistas, tá? Porque eles querem falar do juízo de Deus de uma maneira em que a pregação da graça não permite. Então eles condenam essa pregação da graça. Agora sim, se alguém quer usar a graça de Deus para andar em leviandade, está completamente errado. Quer chamar isso de hipergraça, chame. Mas naquele tempo tinha sim, como diz o próprio texto de Judas,
gente que distorcia o ensino da graça de Deus para viver uma vida dissoluta. É isso, sim. Vamos lá. Rodrigo perguntou o seguinte: alguns teólogos apontam que os nefilins, sabia que essa pergunta ia vir, alguns teólogos apontam que os nefilins seriam a hibridização entre anjos e humanos, e também a raiz dos mitos dos heróis gregos e egípcios, etc. O que você pode nos ensinar sobre isso, né? Eu vou emendar na pergunta da Bárbara. Essa ideia de anjos que seduziram pessoas lembra um pouco a ideia dos semideuses da mitologia. Mas então, em algumas situações em que aparecem anjos na narrativa bíblica, seriam pessoas que Deus enviou? Então, vamos agora separar aqui os pontos dessa pergunta. Eu acho que eu vou me demorar um pouquinho nessas duas perguntas aqui para tentar explicar. Primeiro eu vou dizer o que está no texto e juntar com outros textos. Tá? O que o texto bíblico diz, Gênesis capítulo 6, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres. Alguns interpretam que os filhos de Deus ali seria gente do povo de Deus. Mas filhos de Deus no Antigo Testamento, nenhuma parte é usada para o povo de Deus como filhos de Deus. Só no Novo Testamento. Aqueles que, quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. No Antigo Testamento não é chamado de filho de Deus, mas somente de povo de Deus. Em Jó, citam os filhos de Deus como sendo os anjos. Um dia em que os filhos de Deus compareceram perante o Senhor, apareceu também Satanás entre eles. Ali são os anjos, claramente. Então, em Gênesis 6, que é muito provável da mesma época de escrita do livro de Jó, é muito provável que esses textos sejam correlatos na linguagem. Ou seja, que os filhos de Deus ali são anjos. Estou falando que o texto diz, não estou interpretando, só estou dizendo que o texto diz e colocando aqui a comparação dos textos. Tomaram para si mulheres e aí geraram gigantes, é o que diz o texto. Muito bem. Judas diz, usando o texto de Enoque, que não está na Bíblia Sagrada, mas é um texto dos quais talvez vieram essas ideias, porque talvez o texto de Enoque seja mais anterior a esses textos, seja anterior a esses textos. É citado ali em Judas que Deus os prendeu em cadeias. Deixa eu colocar aqui exatamente o texto de Judas, gente. Não vou colocar na tela, tá? Eu vou colocar aqui na minha tela, para eu ler aqui. Quer ver? Aqui, os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio. Olha o que diz. Ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Diz isso aqui. Muito bem. Esse texto vai aparecer também em 2 Pedro. 2 Pedro. Lá em 2 Pedro, deve ser no capítulo 3, se eu não me engano, já estou correndo aqui para o texto. Sim, espera aí que eu já vou chegar aqui. Espera aí que eu já acho. Espera. Aqui 2 Pedro. Estou correndo aqui no capítulo 2, na verdade. Já passei aqui, achei. Peraí, esse aqui é o de Balaão, que é muito parecido os dois textos, tá? Aqui, Sodoma e Gomorra, não é? Eu estou vindo de trás para frente, gente, por isso que eu estou demorando. Vamos lá. Aqui. Ora, 2 Pedro 2, versículo 4. Ora, se Deus não poupou a anjos quando pecaram, antes, precipitando-os, ele diz onde, né? Lembra que em Judas fala que eles estão em algemas, guardados para o dia do juízo? Aqui em Pedro fala, precipitando-os no inferno, em abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Ou seja, esses anjos que pecaram, estou falando só o texto bíblico, não estou interpretando, estou dizendo o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que aqueles anjos que pecaram, lá de Gênesis 6, aqui diz que eles eram anjos, a Gênesis 6 diz que eram os filhos de Deus, que eles foram guardados em algema, diz em Judas, e colocados no inferno, e que estes, então não são os demônios soltos por aí, esses estão reservados, está lá, está preso até hoje, porque o dia do juízo ainda não veio, então está preso até hoje, e vão ser julgados no dia do juízo.
E aqui diz no inferno. A palavra inferno aqui não é nem Gehenna, né? Vale de Inom, que nós já estudamos sobre isso aqui. Não é Sheol, que não é sepultura. Aqui é a palavra Tártaro, ou seja, um outro lugar. E Tártaro é uma expressão do abismo, né? É um outro lugar, dentro lá do imaginário judaico dos livros apócrifos, que são usadas essas expressões. Estou dizendo tudo o que a Bíblia diz. A Bíblia diz isso. Agora, interpretação desse texto, para interpretar esse texto, é interessante que todo mundo que esteja me ouvindo tenha escutado todas as aulas do Didaquê, até para saber como foram escritos esses textos. Porque lá você vai ver que os textos são escritos dentro da tradição no qual eles estavam falando. Portanto, qualquer tradição em qualquer livro que circulava naquela época é uma tradição que eles utilizaram para escrever os textos bíblicos, os textos que chegaram para nós até hoje. E então, o que eu falei aqui, falando aqui agora dos anjos, bom, o que a Bíblia diz destes anjos é isso que ela diz. A outra pergunta, que é a pergunta ali da Bárbara, se o anjo então é gente e não é um ser celestial, Bárbara, não, o texto bíblico diz que eles são seres celestiais. O que eu estou dizendo é que na Bíblia, muitas vezes eles aparecem como gente. Você vê lá o caso de Josué, o cara viu um guerreiro, normal, como gente. Porque é meio confusa essa questão de anjo, né? Porque o anjo ele teria um corpo etéreo, né? Um corpo que atravessa uma parede. Mas, no entanto, quando eles aparecem para Abraão, eles comem. Se o corpo não fosse um corpo humano, como é que ficou a digestão? Ao comer o churrasco, caía no chão, né? Porque passa direto. Então, são confusos mesmo esse texto. Agora, esses textos, eles são a história do imaginário humano, e aí sim, a revelação ela é divina, ou de fato eles têm que ser entendidos literalmente? Aí eu deixo com você. Mas, particularmente, eu gosto de entender que esses textos aqui, eles precisam ser lidos da forma como eles foram escritos. Por exemplo, os textos de Gênesis. Textos de Gênesis, boa parte dos textos são textos mitológicos. Nós desacostumamos a ler mitologia. Então, mitologia é como uma parábola. A parábola, você não esmiuça a parábola, por exemplo, um homem tinha 2 filhos, do filho pródigo. Um homem tinha 2 filhos. Qual que era o nome deles? Não sei qual que era o nome deles, mas o homem tinha 2 filhos. E um mais velho e o mais novo pediu para o pai, por que o pai não esbofeteou o menino, mandou o menino ficar em casa e por que o pai deu dinheiro para ele? Não sei, no texto não fala. O texto é uma parábola, não é para a gente ficar fazendo essas perguntas para o texto. O que a gente precisa fazer é o que o texto quer nos ensinar. Pois bem, o que o texto de Judas quer nos ensinar? Não seja como aqueles anjos, que eles abusaram do poder que tinha. O que o texto lá de Gênesis quer nos ensinar? Que a humanidade caiu em tal degradação que precisou vir o dilúvio. Porque da mesma maneira, Deus trataria o povo de Israel de novo, talvez até permitindo alguns morrerem, no caso não seria pelo dilúvio, mas seria no deserto, ou lá com a destruição de Babilônia, porque o povo desobedeceu a Deus. É isso. O texto pega a moral do texto. Essa é a mensagem do texto. Se a gente ficar fazendo perguntas para o texto com a nossa mente de hoje, nós não vamos encontrar respostas, vamos mais encontrar confusão na leitura do texto. Tinha mais uma coisa que eu ia falar, que eu me perdi. Deixa eu lembrar. Eu lembrei de uma coisa. Sim, lembrei. Você vê que o texto fala que nasceram gigantes. Tanto nas perguntas, que muito bem colocadas as perguntas, olha aqui, ó. Na pergunta do Rodrigo, ele fala que essa hibridização, né, seria a raiz dos mitos dos heróis gregos e egípcios. Olha, eu não digo que ela seja a raiz, eu digo que ela é consequência. Porque os textos egípcios são anteriores a esse aqui. Os textos sumérios são anteriores a esse texto bíblico, que já tinham essas ideias de gigantes na Terra. Alguém aqui acho que perguntou sobre gigante também. Não, eu só estou lembrando desse aqui agora. Explicando, que você começou falando dos nefilins, isso mesmo. Questão é a seguinte, alguns falam, Nésio, mas então, a Bíblia fala de gigantes. Tá bom, querido, teve alguma descoberta arqueológica disso? Não teve.
Tempos atrás saiu na internet, não sei se vocês se lembram. Os arqueólogos descobriram uma ossada de um gigante e tudo mais, foram ver aquilo lá era fake, né? Ou seja, zoaram com a cara dos crentes aí, que passaram para todo mundo, dizendo que aquilo era arqueologia. Gente, arqueologia é coisa séria, não é coisa para se fazer isso em cima. Se tivesse havido, se tivessem existido gigantes na Terra, nós teríamos a ossada deles até hoje. Encontrar de dinossauro, que é muito mais antigo do que o ser humano aqui na Terra. Como que não iria encontrar desses gigantes pré-diluvianos, né? Então, se não encontrou, é porque talvez o texto quer dizer outra coisa e não isso que nós estamos entendendo. Vamos lá. Ângela diz o seguinte: já frequentei a igreja que tinha alguns irmãos com dons de revelação. Como você enxerga esses dons? Ângela, eu vou te recomendar o seguinte, querida. Dá uma olhada no nosso Didaquê, aqui mesmo, aula 61. Chama-se Os Dons de Revelação. Tá tudo ali, tá bom? Tá tudo ali. Tanto o lado dos cuidados que a gente tem que tomar, quanto que realmente é revelação da parte de Deus. Eu acredito em revelações da parte de Deus, mas que tem muita revelamentação, entre aspas, né? Estou inventando palavra por aí, existe sim, tá? Então, tome cuidado. Profecias casamenteiras e tantas outras coisas, né, que a gente vê por aí. Toma cuidado, Ângela, por favor. Tá? Checa tudo. Outra coisa, você não tem que ser guiado por revelação nem por profecia das outras pessoas. Você vai ter que ser guiada pelo Espírito Santo que habita dentro de você e que fala com você. Aquilo que eu falar para você deve ser uma confirmação daquilo que o Espírito Santo fala com você. Não teve confirmação? Está em dúvida? Pendura no gancho, aguarde, vai estudar mais, vai buscar o Senhor, deixa Deus te confirmar de outras maneiras, até você ter certeza de que é Deus mesmo falando com você. Continuando. Paulo pergunta o seguinte: a atuação dos fariseus nessa época era a mesma do tempo de Jesus? Se sim, essas comunidades judaico-cristãs não entravam em conflito ou sofriam represálias? Nesse tempo ainda tinha perseguição? Sim, Paulo, bastante inclusive. As aulas passadas eu tratei sobre isso, as últimas agora, as 3 ou 4 aulas aqui, todas elas acho que eu cito um pouquinho dessa perseguição dos judeus, que foi a razão, por exemplo, a aula que eu trato sobre o Evangelho de Marcos, por exemplo, ela trata bastante sobre isso, umas 2 ou 3 aulas aqui atrás, acho que umas 3 aulas atrás. Então, nessa aula eu trato bastante sobre essa perseguição que havia por parte dos fariseus, da mesma época aqui. Então os fariseus, mais ainda do que na época de Jesus, eles se consolidaram e formaram mais claramente a religião judaica, inclusive excluindo os cristãos das sinagogas. Havia, sim, forte perseguição. Havia conflitos internos dentro da igreja, com fariseus que se convertiam e traziam um pouco do farisaísmo para dentro da igreja. Isso também tinha conflito. Você lê isso na carta aos Gálatas. Mas tanto no Evangelho de João, quanto no Evangelho de Marcos, o Evangelho de Mateus, eles tratam muito dessa perseguição dos fariseus contra os cristãos, sim, e bastante. Foi ferrenha a perseguição deles sobre os cristãos nesse tempo. Marcelo pergunta o seguinte: Anésio, a atitude do anjo em Judas 1,9 e alguns outros anjos na Bíblia é por conta da hierarquia no mundo espiritual? Eu entendi sua pergunta. O Marcelo está perguntando em cima daquilo que o anjo ele não enfrenta a... Deixa eu ver como é que está o nome lá. O nome que está lá é Satanás mesmo, não é? Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Não lançou contra ele juízo, mas disse: o Senhor te repreenda. Eu quero lembrar se a palavra que está ali é Satanás. Cadê o texto, gente? Espera aí que eu vou achar aqui, peraí. Juízo, recebendo... é antes. Estou relendo o texto inteirinho aqui. Vamos lá. Assim como Arcanjo Miguel, cadê você? Aqui. Anjos sendo maiores em poder, não preferiram contra ele juízo infame, já diz esse texto. Eu estou perdendo o texto aqui, gente, vocês me desculpem. Lá vou eu aqui rever o texto. Claro, eu estou lendo em Pedro, desculpa, gente. O erro é que eu estou lendo Pedro, por isso que eu não encontro o texto. Eu estou lendo aqui, lá em 2 Pedro, vocês me perdoem, por favor, tá bom? Aqui está mais fácil. Os anjos que não guardaram seu estado original é o 6. Eu vou ler o Arcanjo Miguel, que é o 9. Quer ver? Isso. Contudo, o Arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, essa palavra, diabo. Eu queria saber se ele trazia outra palavra aqui, tá? E disputava a respeito do corpo de Moisés. Isso aqui, querido, é um texto lá do livro Assunção de Moisés.
em que mostra o diabo disputando o corpo de Moisés, como que querendo pegar o corpo de Moisés e gerar uma idolatria do povo para com Moisés. Então o arcanjo Miguel vai defender, tanto que o Moisés foi enterrado e ninguém sabe onde ele foi enterrado. Foi lá no Monte Nebo, provavelmente. Mas ninguém encontrou o túmulo do Moisés. De propósito, para não ser idolatrado. Então o arcanjo vai proteger isso, vai defender isso. Essa é a narrativa lá do texto da Assunção de Moisés, tá? E aí ele não profere sobre ele juízo infamatório, calúnia, difamação contra o diabo, entendeu? Ou seja, ele mesmo tendo poder, mesmo sendo um arcanjo, tá? Ele não diz isso por respeitar que de alguma forma, se Satanás tem alguma autoridade, toda autoridade vem de Deus. Então Satanás tem autoridade que veio de Deus, que Deus vai tirar dele, que Jesus já tirou lá na cruz e que vai ser concluída no dia do juízo final. Ponto. Então, eu estou dizendo isso, eu citei isso dentro do nosso estudo para mostrar contra o evangelho triunfalista. Eu sei da autoridade que nós temos, do poder que há no nome de Jesus, de quem nós somos em Cristo, mas nós somos gente e somos humanos. Então, se temos alguma coisa, é pela graça de Deus. Se há algum poder por estar em Cristo. Tanto que alguns homens, como você conhece lá no texto de Atos, que alguns filhos de um judeu chamado Seva, isso se não me engano em Atos 19, tentaram expulsar demônios de uma mulher dizendo, em nome de Jesus a quem Paulo prega. E o demônio responde, Jesus eu conheço e Paulo eu bem sei quem é, mas vocês quem são? E deu um couro nos caras. Então, eu acho que a igreja hoje brinca muito com essa questão de dons espirituais, de autoridade espiritual. Brinca muito com isso. Chega com o diabo, sei que lá, tal. Ou como fizeram na Marcha por Jesus aqui em São Paulo, né? Na época de campanha política, mostrando arminha para o diabo, né? Gente, eu lamento. Eu estou crítico mesmo porque essas coisas difamaram a igreja e essas coisas têm que ser expostas, viu? Porque isso difama demais a igreja. Vamos lá, eu acho que terminaram aqui as minhas perguntas. É só. Gente de Deus, Deus abençoe. Obrigado pela paciência de vocês de ouvirem até agora essa aula e acompanhar essa aula. Que o Senhor Jesus te abençoe e que eu termino aqui, se vocês me permitem, eu termino com uma citação do texto da nossa aula. O último texto citado por Judas, versículo 24, que é aquele que é poderoso para impedi-los de cair e apresentá-los diante da sua glória sem mácula. Dá para colocar esse último texto para mim? Coloca. E grande alegria ao único Deus, nosso Salvador, a Ele sejam a glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.